volta agora com a doutora Karine Magalhães e vamos falar sobre um tema extremamente constrangedor, mau hálito. De antemão, quero agradecer a sua presença, viu? Te dizer que você está de parabéns. Que Instagram gostoso de passar por ele. Gente, vocês precisam conhecer o Instagram da doutora Karine. É um Instagram muito gostoso, com muita informação de qualidade. Então, vale a pena, nós vamos deixar aqui para vocês. Seja muito bem-vinda, viu? Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês no programa Papo Saudável, com você, Rogéria, Eudécio, e acho que vamos ter um papo bem descontraído, bem legal, um tema muito importante, que é pouco abordado, que tem muitos mitos, né? Então, acho que eu vou poder ajudar um pouquinho a informar o público do Papo Saudável. É isso aí, ó. Seja bem-vindo, Karine. A Karine, ela é colega de profissão, de uma área, como ela mesma disse, muito pouco abordado dentro da odontologia. É interessante que as pessoas evitam tocar no tema, assim como já um tema que se fala um pouco mais, que é o ronco, né? O mau hálito e o ronco são dois processos que muitas vezes atrapalham relacionamentos, né? Afastam pessoas e é extremamente relevante e, infelizmente, muito pouco abordado dentro dos consultórios odontológicos. E acredite, eu estou com muita expectativa, doutora, porque eu mesmo trabalho muito pouco nessa área, eu tenho minhas dificuldades e eu tenho muita curiosidade. É realmente um tema muito constrangedor, né, Karine? Explica para as pessoas que estão em casa, primeiro, o que é o mau hálito e quais são as doenças que podem levar ao mau hálito. O mau hálito é um problema que pode acontecer de uma forma transitória, contínua, intermitente. Ou seja, quando ele é contínuo, o mau hálito é um odor desagradável, que pode sair tanto pelo nariz quanto pela boca. Dependendo de onde, por exemplo, quando nós temos uma halitose, halitose é o termo correto do mau hálito. Quando nós temos um mau cheiro que sai pelo nariz e pela boca, a gente já sabe que esse problema é de origem sistêmica, ou seja, tem algum problema em algum órgão interno nosso, pode ser o pâncreas, fígado, pode ser o estômago. O estômago, né? Qualquer coisa. Mas, se a gente tem um ar ruim, comprometido, saindo apenas pela boca, nós temos uma halitose de origem bucal. E se temos um hálito saindo ruim apenas pelas narinas, temos um problema de halitose das vias aéreas superiores. Então, é um desequilíbrio, sempre por bactérias que se alimentam de proteínas. Então, essas proteínas pode ser muco, pode ser aquela chamada camada saburra, que é uma massinha mal cheirosa também que se adere sobre a língua, que depois faz os casos amidalianos, que é uma massinha que se forma nas amígdalas. As doenças da gengiva, como gengivite, a periodontite. Ou seja, onde tiver matéria orgânica, proteína, nós podemos ter um acréscimo, na verdade, um aumento na quantidade de bactérias. Então, se a gente tiver uma quantidade em desequilíbrio, ou seja, muito elevada, em uma oferta boa de nutrientes, nós podemos ter um mau hálito. Mas, fora isso, Rogéria e Eudécio, além das questões desse desequilíbrio, no caso bacteriano, a gente também tem questões relacionadas a esse desequilíbrio, que é o fluxo salivar. Isso relacionado à halitose de origem bucal, que é a mais comum. Normalmente, ela prevalece em 92 a 95% dos casos de halitose. Então, isso é bem comum mesmo. Então, assim, quando a pessoa pensa, eu vou lá no gastro, porque o problema, eu escovo direitinho os meus dentes, eu não tenho problema, já fui lá no meu cirurgião dentista, e agora ele me falou para ir para o gastro, que é o médico que cuida do estômago, né, do sistema digestivo. Então, eu vou lá para ver se tem, ou se não, acho que algum problema das minhas narinas, acho que eu tenho desvio de septo, sinusite, alguma coisa assim. Só que, normalmente,
geralmente a litose ela acontece na boca mesmo. Então, o primeiro profissional que a pessoa que desconfia que passa pelo problema, ou que, por exemplo, assim, seu marido se queixou, ou você tá inseguro em relação a isso, tem que ser o cirurgião dentista a ser procurado. Então, aí sim, se o cirurgião... Mas isso, infelizmente, não é qualquer cirurgião dentista. Por quê? Quando a gente estuda, faz a graduação, a gente aprende sobre tudo que tem. Só que aí, depois de graduado, nós vamos para implantodontia, que são os implantes, para prótese, para dentística, que estuda as restaurações dentais, restabelecimento dental, para a área de canal e também para a área da halitose das disfunções salivares. Então, a gente estuda especificamente esse assunto para entender direitinho, porque assim, não é tão simples de se fazer o diagnóstico. Então, assim, é um problema que é subestimado até pelos profissionais da área da odontologia, pela classe médica, inclusive. E aí a gente tem um monte de mitos, que o maior mito é esse, vem do estômago. Então, o gastroenterologista muitas vezes também desconhece, hoje muito, muito menos, e aí ele prescreve medicamentos baseados nas queixas, porque não se faz exame do hálito, não se faz exame de saliva, não se faz exame da cavidade bucal, então ele prescreve uma medicação para controlar uma alteração gástrica, como, por exemplo, gastrite, como refluxo gastroesofágico. Então, nós temos esses problemas, Rogério. E como é bom a gente conversar, né, as especialidades, né, Odécio? É igual você falou, assim, vai no gastro e muitas vezes trata, e se a gente tiver um tratamento multidisciplinar, esse paciente, ele ganha muito mais. Sim. Você falou da faculdade, Karine, porém, no meu período, né, de faculdade, a halitose não era um tema que foi mencionado. Se foi sugerido em algum momento que, né, não ficou registrado. Eu acho que assim, as escolas dão muito pouco ênfase a essa área. Ela hoje, indiscutivelmente, é uma especialidade, né? É algo que merece muito, né, com muito mais atenção, mas infelizmente existe muito pouca informação, né? Eu, particularmente, já ouvi falar de você, já faz tempo que você desenvolve o trabalho. Há quantos anos que você atua nessa área, Karine? Aproximadamente há 10 anos. Eu sou vice-presidente da Associação Brasileira de Halitose, já estou na diretoria há 6 anos, mas a própria Associação Brasileira de Halitose já é maior, já tem mais de 21 anos. Então, hoje estamos em 2021, em 2019, lá no Congresso do Paraná, Internacional do Paraná, em Curitiba, comemoramos 21 anos de associação. Então, a associação já é maior, já pode sair de casa sozinha, já está bem estabelecida, já tem profissionais pelo Brasil inteiro, a maior parte são periodontistas, mas, assim, qualquer área da odontologia está apta a tratar a halitose, assim, né, como nós graduamos, estamos aptos a fazer qualquer área que seja, né, de acordo com a nossa profissão. E assim, como você disse, Odécio, a gente não estuda halitose, a gente mal vê saliva também. Então, assim, seria muito bom que a gente tivesse outros colegas que pudessem desenvolver esse trabalho, desenvolver esse tema dentro das universidades, dos postos de saúde. Por exemplo, a halitose ela atinge 32% da população mundial. Uma hora ou outra, todo mundo pode ter o desequilíbrio. E, sendo assim, o que acontece? O sistema público de saúde gasta muito dinheiro, porque as queixas, por exemplo, quando o paciente chega num serviço público, ele faz a queixa e o profissional, às vezes, não estando bem preparado, solicita exames desnecessários, são solicitadas as tomografias, as radiografias em geral, os exames de imagem são mais caros, ressonância magnética. Então, isso aí é muito mais custoso para o sistema público. O bom seria que tivesse profissionais para, pelo menos, fazer a prevenção. Então, quando a gente faz a prevenção em geral, na verdade, não só do hálito, mas da saúde bucal, a gente consegue excelentes resultados
que demandaria menos atendimento, né, atendimento de tratamento mesmo, de intervenção, do que tratamento de controle, de preservação da saúde bucal. Karine, normalmente agora eu vou fazer umas perguntas até de cunho prático mesmo para as pessoas que estão em casa. Antes da pandemia, quando estávamos assim numa rodinha, sempre que alguém chega, né, com halitose, ou seja, com mau hálito, e sai da rodinha, normalmente as pessoas perguntam, nossa, será que ele não sentiu o odor? Aviso ou não aviso essa pessoa que ela está com mau hálito? Porque é constrangedor para quem está com mau hálito e é constrangedor para quem está sentindo avisar também, que você fica com medo de ofender a pessoa. Então, assim, no quesito etiqueta relacionado à halitose, como é que a gente deve proceder? Eu diria que a melhor forma é avisar sempre, Rogéria, porque quando a gente passa pelo problema, a gente mesmo, como você brincou, fez assim, a gente não sente. Então, esse teste é falho, lambeu... Então, não sente. Se eu fizer assim, eu não vou sentir meu hálito ruim. Não, se você já tiver com ele, né, alterado já há bastante tempo, você não sente. Mas, por exemplo, se seu marido tiver mau hálito, você sente, pode ser que ele não sinta. Porque as nossas células olfativas, elas se acostumam com qualquer odor. Basta você se lembrar, comprei um carro, passa um tempo, seu carro já não cheira, mas já deixa de cheirar um pouco mesmo, mas aquele cheiro forte do começo de 1 a 2 semanas você já não sente, o perfume é a mesma coisa, e o hálito é igual. Então, a gente avisa porque precisa contar para essa pessoa que ela precisa de ajuda. Então, que existe tratamento, igual o Décio disse, não se fala sobre ronco e não se fala sobre halitose porque se pensa que não existe tratamento. Então, as pessoas têm uma percepção que roncar é normal. Ter mau hálito é normal. Não tem tratamento. E como não se fala sobre esse assunto, que ele fica subdiagnosticado, né, na maioria das vezes, a gente tem esse problema que você precisa alertar. Fala, olha... se for o amigo, se for o marido, seja a pessoa que for, se for na rodinha, jamais, mas chame essa pessoa sozinha, converse delicadamente, seja honesto, olha, já estou sentindo o seu hálito alterado, já tem alguns dias, eu sei, não é fácil comunicar, mas é preciso comunicar, porque senão ela vai ficar sendo motivo de chacota, de piadinha, igual agora na pandemia, né? Todo mundo usando máscaras, nós, profissionais da saúde, sempre usamos, então, assim, para a gente, essa questão da máscara é muito difícil, para quem não usava nunca, mais difícil ainda, só que algumas pessoas realmente conseguiram começar a perceber, porque a gente coloca a máscara, aí tá conversando, tá lá babando na máscara. Se tem rinite, a rinite pode parar na máscara. Não tem como, tosse, espirra, tá lá tudo dentro da máscara. Então, é aquilo que eu disse, é muco, é saliva, é matéria orgânica, são bactérias que tem como tem em qualquer lugar. Então, a gente pode ter essa alteração do cheiro. E a questão é, as piadinhas, os memes, se ele tem mau hálito, agora ele vai sentir, não é possível que agora ele não sinta. E eu gostaria de saber, doutora Karine, o seguinte, tem tratamento e tem tratamento definitivo ou, dependendo da situação ou da doença que acomete essa pessoa, ela pode passar por esse processo outras vezes? Tem um termo que eu não gosto muito, aliás, não gosto nada de usar, que é o termo cura. Por quê? Na área da saúde, em qualquer área que seja, a gente não pode falar igual o Décio, eu já trato de ronco há 10 anos, que ele trata do ronco dele há 10 anos. Você faz uma restauração no dente, daqui a uns anos você vai precisar de fazer, você faz, qualquer procedimento odontológico que você faça, ele não vai durar para sempre. Então, não tem como eu falar para o paciente que ele está tratado e nunca mais ele vai ter. Ele está controlado. E aí a gente faz as mesmas manutenções que a gente faz para qualquer área da odontologia. Então, o retorno, por exemplo, é baseado na queixa dele, na queixa da esposa, na queixa de quem convive, na manutenção preventiva, no check-up. Porque se qualquer coisa que eu precisar corrigir, que estiver em desequilíbrio, eu vou corrigir para controlar, para manter a saúde bucal em dia, certinha.
Agora, eu prometer que há uma cura, que há um tratamento definitivo, não. A gente não promete isso para bruxismo, a gente não promete isso para ronco, para um tratamento de canal, para nenhuma área da odontologia, não existe para sempre. Ah, eu gostei muito de trazer essa pergunta aqui, e gostei muito da forma que você respondeu, porque na medicina também é assim. E eu acho importante a gente trazer o tema e desmistificar essa questão de tratei uma vez, opa, acabou, não vou tratar de novo. Tudo na odontologia, na medicina, tem que ter constância. Para a gente ter saúde, para a gente ter longevidade, a gente deve ter constância no tratamento. Na minha área também, eu sou cirurgiã vascular. De tempos em tempos, o paciente tem que voltar, tem que fazer seus exames de rotina, o seu check-up vascular, fazer os seus tratamentos, ou clínico ou cirúrgico. Então, às vezes, o paciente fala para mim assim, ai, doutora, voltou. Não é que voltou. Então, assim, a halitose voltou. Não é que voltou. Você tratou a halitose. Agora é um novo processo. Então, desmistificar cura definitivo, para mim, foi, assim, o ponto ápice da nossa conversa aqui hoje, assim. Fiquei muito satisfeita com a forma que você respondeu, porque é algo que eu bato na tecla todo dia no meu consultório. Eu tenho certeza que o Odécio pensa a mesma coisa, não é, Odécio? Sim, sim. Nós estamos vivos. Cada dia nós somos um, né? Todos os dias somos outro. E o processo é dinâmico, não é estático. Posso garantir que você não vai ter problema nenhum para o resto da sua vida se você morrer amanhã, né? Aí tudo bem, mas se não... Não cuida não para ver, né? Eu tenho um professor muito engraçado, ele diz o seguinte, o paciente fala, doutor, eu estou fazendo esses implantes aqui agora para o resto da minha vida, né? Sim, o senhor me garante eles? Garanto, desde que você me garante que você vai morrer amanhã. Se você me garantir que você vai morrer amanhã, eu posso te garantir que você vai viver ela para o resto da vida. Mas a vida, você não tem garantias. Nenhuma. Mas, evidentemente, que os cuidados, a consciência do problema e a constância dos cuidados garante para qualquer um, né, uma vida com bastante tranquilidade e conforto e sem constrangimentos, né, que é imprescindível. Sim. Karine, foi um prazer ter você aqui no nosso programa Papo Saudável, um programa que tem dado, assim, muito gosto, né, da gente fazer, da gente realizar e da gente aprender com cada convidado que a gente entrevista aqui. Hoje, um programa, né, Odécio, que ficou, assim, no nosso coração, dedicado, né, realizado com muito carinho. Então, assim, seja sempre bem-vinda. Foi realmente um prazer tê-la aqui na nossa casa, no nosso programa Papo Saudável. Obrigada pela sua participação. Muito obrigada, viu? A honra foi minha de estar com vocês, te conhecer, Rogéria, tá bom? Estou disponível para a gente falar sobre o hálito, sobre saúde bucal, sobre saliva, sobre o que vocês quiserem. Karine, e eu particularmente... Saliva pode ser, né? O próximo tema. E eu, particularmente, fico muito feliz de ter você conosco, porque o seu tema, ele é um tema pouquíssimo abordado nas clínicas e que todo mundo, em algum momento da vida, em maior ou menor grau, convive com isso, né? Eu diria assim, precisamos de mais Karines na odontologia. Nós precisamos eu adorei falar sobre esse tema, porque é algo que é extremamente importante que a odontologia negligencia em não dar ao tema a ênfase que o tema merece. Parabéns pelo seu trabalho, parabéns pelo que eu já ouço falar de você já há um certo tempo. Não tinha tido ainda esse privilégio de conversar com você, mas com certeza eu quero me aproximar um pouco mais. Vamos. Você é uma pessoa que a odontologia precisa. Muito obrigado. Muito obrigada a vocês, viu?